Criciúma celebra 94 anos de emancipação político-administrativa. Consumidor brasileiro está mostrando receio em consumir a carne que vem do mar. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Ministério da Saúde tem oferecido técnicas de medicina alternativa como parte do programa de práticas integrativas de saúde. Secretaria de Assistência Social entrega mais de 150 escrituras para famílias que moram no loteamento Anitta Garibaldi. No esporte, Tigre não consegue vencer o Lanterna e fica em situação quase que irreversível na Série B. E ainda, o desempenho dos clubes do estado nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Há 94 anos, Criciúma se emancipava político e administrativamente de Araranguá. Menos de um século depois, o município se consolidou como a maior economia da região e uma das cidades mais importantes do sul do Brasil. Em Criciúma, o aniversário da cidade é comemorado no dia 6 de janeiro, data que em 1880 chegaram os primeiros colonizadores. Integrantes de 22 troncos familiares do norte da Itália colonizaram as terras que inicialmente pertenciam a Tubarão. Pouco tempo depois, Criciúma passou a ser um distrito de Araranguá, município que acabava de se emancipar. E isso nos leva a uma outra data, celebrada nesse dia 4 de novembro, quando há 94 anos Criciúma conquistou sua emancipação político-administrativa e se tornou um município. Primeiro que o 4 de novembro é uma data especial para a cidade de Criciúma, para o estado e para o Brasil, que marcou a data em que o município se emancipou. Atingiu a maioridade e disse para Araranguá, olha, nós podemos caminhar com as próprias pernas. Então, há um grupo de abnegados, de pessoas influentes na cidade, que constituíram esta comissão e foram tratar politicamente sobre isso. Então, há 94 anos, Criciúma conquistou sua emancipação. Para o prefeito, essa data marca uma grande mudança para Criciúma. A emancipação permitiu o desenvolvimento. De lá para cá, os resultados todos nós podemos observar. Criciúma é uma cidade que cresce, uma cidade, uma das mais importantes do sul do Brasil, e eu digo isso que a emancipação ajudou muito. A colonização, há quase 140 anos, também começou tudo aí. Foi a semente primeiro, foi a colonização, depois veio a emancipação. Mas o que veio mesmo foram pessoas valentes, destemidas, que transformaram esta cidade. O prefeito fala ainda da importância dessa independência que teve Criciúma e também que tiveram outros municípios da região. Eu já fui vereador 2 mandatos lá em Siderópolis e também fui 3 vezes deputado. E nesse período da minha vida eu acompanhei 2 emancipações. A primeira, a de Treviso. Treviso era um distrito de Siderópolis e lutou pela emancipação. Líderes de lá lutaram e conquistaram a emancipação. Eu era vereador e acompanhei esse processo de emancipação. Depois, como deputado, eu acabei acompanhando também o município de Cocal do Sul. Também Cocal do Sul lutou pela emancipação. Uruçanga não queria, porque a mãe nunca quer perder o filho, quer ter o filho sempre protegido. Acho que aqui, não, mas o filho cresce e quer a sua independência. Então, eu acompanhei isso. Então, a independência ela é natural, ela é necessária. Cocal é um município que prosperou muito, Treviso está prosperando, Siderópolis, que também se emancipou de Uruçanga, também cresce, Morro da Fumaça também está crescendo e tantas outras cidades que buscaram emancipação cresceram. Então, imaginar Criciúma ainda sendo um distrito de Araranguá é quase que inimaginável, É melhor não pensar muito sobre isso. Mas hoje somos uma grande potência, agradecemos muito
o município mãe, né, que foi Araranguá, e muito nós devemos àqueles que lutaram por essa emancipação. E após celebrar essa data, a Prefeitura se prepara para mais uma data especial. No dia 6 de janeiro, lembrando a história da colonização da cidade, Criciúma comemora 140 anos. Nesse dia, a cidade deve contar com uma programação especial. O 6 de janeiro marca, pelo menos a história conta, a chegada dos primeiros colonizadores aqui nesta terra. Então, nós vamos ter um evento, que é a inauguração do Parque Prefeito Altair Guide. É um grande parque, vai mudar de forma considerada toda esta região da cidade. Eu sempre digo que o parque é o maior e o melhor unidade de saúde que nós temos, né? Porque aqui tu cuida verdadeiramente da tua saúde. Então, o dia 6 de janeiro vai marcar a inauguração do Parque Centenário. Agora nós temos várias obras espalhadas por este município, estamos ao mesmo tempo, paralelo, pavimentando quase 270 ruas, construindo 35 ginásios de esporte, construindo UPA, as unidades de saúde, creches, escolas, enfim, é um município que não para de crescer. Então, os 140 anos, começa a comemoração no dia 6 de janeiro. E aí nós temos durante todo o ano de 2020 para comemorar a data. O consumidor brasileiro está mostrando receio em consumir a carne que vem do mar. Desde o final de agosto, quando apareceram as primeiras manchas de óleo em praias na região Nordeste, a apreensão só aumentou. As manchas de óleo se arrastam pela costa. O cenário dominado pela sujeira é o mesmo em 300 praias dos 9 estados nordestinos. O material tóxico se desloca com rapidez, carregado pelas correntes marítimas. Motivo para não ser descartada a chegada do óleo a outras regiões do país. A tendência que a gente está vendo pelos registros que estão sendo divulgados a cada dia é que a tendência de deslocamento dessa mancha, desse vazamento, é para o sul, via corrente do Brasil, podendo chegar em alguns locais, inclusive no Sudeste, no estado de São Paulo. Há possibilidade de chegar em São Paulo e essa possibilidade desengatou, né, ou levou à criação de um centro de crise aqui no estado de São Paulo, encabeçada pela Fundação Florestal, dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, envolvendo vários órgãos públicos, como a CETESB, as universidades, institutos de pesquisa, que vão então se organizar, dialogar para entender qual seria a melhor estratégia para combater esse óleo. O professor do Instituto Oceanográfico da USP explica que ainda há muito óleo espalhado e não apenas o que vemos na areia das praias. Como o material é denso demais, boa parte nem chega à superfície, está lá, no fundo do mar, impactando toda a biodiversidade marinha. A gente só está vendo o que está chegando na linha de costa. O que foi para o fundo, a gente sequer tem informação. E lá no fundo, nessa região do Brasil, a gente tem ambientes extremamente importantes. Um deles tem até um nome diferente, chama Banco de Rodolitos. São algas vermelhas que formam estruturas como se fossem pequenas batatas que coalham o fundo do mar e são extremamente importantes para a produção de matéria orgânica e para abrigo para uma série de espécies. Basicamente, a pesca da lagosta depende desse tipo de ambiente. A gente não sabe até que ponto esse ambiente em si, que está embaixo da água, está sendo impactado. E este óleo coloca em risco até mesmo a qualidade dos alimentos, como peixes, lagostas e mariscos. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia encontraram óleo dentro de peixes capturados no litoral norte do estado. Os biólogos encontraram vestígios de óleo no sistema digestivo ou respiratório de 38 peixes analisados. Foi apenas uma amostra. Pescadores das praias que foram atingidas pelo óleo relatam uma queda de até 80% na venda dos peixes. Consumidores de outros estados brasileiros também ficam receosos em consumir os pescados. Nessa peixaria em São Paulo, por exemplo, as vendas não caíram, porque os peixes daqui são trazidos do sul do país e lá não houve contaminação. Sim, a gente sempre foi questionado pelos clientes, né? Porém, o nosso peixe, ele vem do sul, tá?
principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente também trabalha com peixes de cativeiro, que é o salmão e a tilápia, né? O São Peter. Né? Esses são de cativeiros. Então, contato zero com o óleo, né? Não tem contaminação. Não tem contaminação. Já nessa outra peixaria, o movimento caiu bastante nas últimas semanas. Mesmo que 90% dos pescados também venham da região sul, muitos clientes têm medo que os produtos sejam de áreas contaminadas pelo óleo. A dona da peixaria conta que os produtos que vêm do Nordeste são criados em cativeiro. Você acha que isso é reflexo do desastre no Nordeste? Muito. Reflexo muito. De o pessoal não saber que nossos produtos vêm, a maioria do sul, né? E do litoral aqui de São Paulo. Você acha que as pessoas ficaram com medo de consumir o peixe, por receio de terem vindo do Nordeste? Ficaram, porque quando eles ligam ou quando vem aqui, pergunta de onde vem. E a maioria dos clientes também sabe, mas mesmo assim fica com medo de tá comprando. E a gente sentiu muito essas 2 últimas semanas. A Fátima espera que as vendas voltem logo ao normal, o que não deverá acontecer na recuperação do meio ambiente, que poderá levar décadas para se recuperar desse estrago todo. A seguir, Secretaria de Assistência Social entrega mais de 150 escrituras para famílias que moram no loteamento Anita Garibaldi. A segunda-feira foi de tempo fechado e chuvoso em toda a região. Confira agora como se comportará o tempo no decorrer da semana. Amanhã, terça-feira, o céu continuará encoberto e com chuva durante o dia. Durante a tarde, a nebulosidade diminui e a chuva vai embora. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 25. Na quarta-feira, o sol volta a predominar em toda a região. Porém, o céu ainda estará parcialmente nublado. Na quinta-feira, o tempo será firme em boa parte do período. Mas a chuva volta entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Na sexta-feira, o clima ainda permanecerá instável. Nebulosidade e chuvas isoladas durante todo o período. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 24. O cuidado com a saúde deve ser constante e preventivo. Há mais de 10 anos, o Ministério da Saúde tem oferecido técnicas de medicina alternativa como parte do programa de práticas integrativas de saúde. Uma delas é a Chantala, uma técnica indiana milenar de massagens para bebês. Essa semana, em Brasília, cerca de 50 servidores passaram por treinamento para ensinarem a prática para quem busca atendimento nos postos de saúde. Os movimentos são delicados. O treinamento é feito com bonecos, mas com muito afeto e dedicação. A estimulação de costas, rosto, tórax e membros dos bebês é um dos objetivos da Chantala. A Chantala é uma técnica de massagem para bebês. Ela é originária da Índia e ela é feita por cuidadores nos seus bebês. Maria é facilitadora de Chantala na Secretaria de Saúde do Distrito Federal há 12 anos. Esse curso, ministrado por ela, é muito disputado. Acontece em média a cada 2 anos. Nele, servidores da área da saúde são treinados para se tornarem facilitadores, para ensinarem aos pais e cuidadores como massagear os bebês usando a técnica da Chantala. E uma vez facilitadores, eles vão ensinar os cuidadores primários dos bebês, as mães, os pais ou outros cuidadores autorizados pela mãe, para que esses possam sim executar a massagem dos seus bebês, principalmente nos domicílios, de uma forma rotineira e habitual, para que ela possa alcançar os benefícios propostos. Luciana conhece bem os efeitos da Chantala.
Mãe de 3 filhos, a fisioterapeuta conheceu a técnica por conta própria e aplicou nos pequenos em casa. Hoje eu atuo na unidade de saúde e lá já tenho a Chantala e eu sou fisioterapeuta, então eu preciso fazer grupos e faço reiki também e outras práticas alternativas. E aí veio a oportunidade de fazer o curso e aí eu pensei, vou fortalecer a equipe que já está lá atuando e de repente ampliar o serviço. Óleo, toque, contato e massagem fazem parte do relaxamento e desenvolvimento tanto do bebê quanto de quem realiza a massagem. Para Suiene, que já ensinava a Chantala de modo informal no hospital em que trabalha, os benefícios são claros. Eu trabalho apenas com crianças que já chegam com algum tipo de atraso nesse desenvolvimento e a Chantala ajuda muito essa criança a se desenvolver melhor. Que de repente é uma criança que não veio de forma que ele esperava, é uma criança que a princípio não é tão aceita pela família e com essa Chantala, com esse aumento do vínculo que acontece entre pai, filho, mãe, filho ou próprio cuidador, a gente consegue uma aceitação melhor também por parte da família. A Chantala já é praticada nas unidades de saúde do Distrito Federal há cerca de 30 anos. Mas desde 2017, o Ministério da Saúde adotou as massagens indianas como uma das práticas integrativas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Pode ser que na sua cidade ainda seja difícil encontrar um facilitador que ensine como fazer essas massagens. Mas, pelo menos aqui no Distrito Federal, esse projeto já está indo além. É que a partir do ano que vem, cuidadores que estão em escolas, que atendem crianças especiais, vão poder passar por um treinamento como esse daqui, para que com a autorização dos pais, eles possam fazer a Chantala nos bebês especiais. Um cuidado preventivo da saúde física e emocional dos bebês, literalmente ao alcance das mãos. Alongando a musculatura, melhorando o sistema imunitário, também podendo trazer um maior vínculo com a mãe ou com os cuidadores, né? E trazendo os benefícios do óleo, que ele pode ser aplicado também. Se for um óleo de boa qualidade, ele vai trazer benefícios nutritivos para esse bebê. A Secretaria de Assistência Social de Criciúma entrega hoje mais de 150 escrituras para famílias que moram no loteamento Anita Garibaldi. Agora essas residências estão devidamente legalizadas. Dezenas de famílias com moradia regularizada. A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma entregou nesta segunda-feira 152 escrituras para moradores do loteamento Anita Garibaldi, que conta com aproximadamente 400 lotes em seu território. Loteamento Anita Garibaldi é um loteamento que já existe há mais de 20 anos, uma ocupação desordenada até, né, há 20 anos atrás, agora não mais, né, já é praticamente um bairro constituído, com ruas, com vias, o poder público inclusive está com uma ação de pavimentação. E já há muito tempo o terreno pertencia a uma companhia mineradora, depois ao Instituto de Previdência e foi comprado pelo poder público e a partir desse momento o poder público atuou para fazer a regularização e fazer a entrega dessas escrituras, período que demorou um tempo aí, passou alguns governos, mas como meta do prefeito Salvário, isso foi colocado como prioridade e a gente chega ao dia de hoje, 4 de novembro, com a possibilidade então real de estar entregando a escritura a essas famílias. O secretário conta que o processo para a regularização desses terrenos levou alguns anos. Um trabalho minucioso feito pelas equipes da secretaria. Primeiro precisa ser feito todo o mapeamento da área, depois precisa localizar todas as famílias que moram nesta área, precisa separar o que é casa, o que é garagem, o que é uma edícula, a medição do terreno, onde é rua, onde é uma passagem, onde é uma viela, precisa notificar todos os confrontantes, para que eles estejam cientes de que aquela demarcação vai ser regularizada como um novo loteamento. Precisa que as questões ambientais sejam todas elas sanadas, precisam que Defesa Civil ateste dizendo que não há nenhuma área de risco, precisa que Meio Ambiente ateste que não há nenhuma área de uma ocupação irregular, de preservação permanente. São diversos órgãos, são partícipe de estudos, de avaliações. A Casan também dá uma declaração com relação à questão da água e saneamento, a Celesc também
dá uma declaração dizendo que a parte de eliminação está ok. Então, um processo bem amplo, né? Mas a parte principal é a parte topográfica, com drone, com as medições e a identificação de cada família. A equipe vai a campo, bate porta por porta, pega a documentação, identidade, CPF, os dados de todas essas famílias, para que aí sim nasça um loteamento totalmente regularizado, identificado, lote a lote, casa a casa, a moradia de cada uma dessas pessoas. Conforme o secretário, a entrega dessas escrituras é feita de forma gratuita. Nessa modalidade não tem custo, haja visto que o governo do município de Criciúma tem como interesse do prefeito Salvaro, fazer a regularização de maior número possível de áreas que estão ainda de forma irregular. Então, para essas famílias não teve custo algum, o poder público custeou o pagamento dessa empresa, foi a empresa Protol, a empresa que fez um trabalho magnífico, e as famílias vão receber gratuitamente a escritura, a posse definitiva de um imóvel, de uma área de terra que elas já ocupam por mais de 20 anos. A regularização das escrituras foi oferecida a todos os moradores, mas apenas alguns encaminharam os documentos e vão receber sua escritura em mãos. Já se fizeram tantas promessas e aí as famílias de fato ficam um pouco receosas. Às vezes a informação não chega completa para elas buscar toda uma documentação, lá na origem são famílias muitas vezes que não são daqui de Criciúma, e aí gera todo um trabalho que elas por vezes não sentem confiança de que isso vai se concretizar. Agora não, quando a gente bateu na porta dessas famílias, convidando elas para participar desse processo de entrega, o vizinho do lado que não correu com a documentação sentiu aí então um frio na barriga. Olha, não acreditei que nesse governo iria acontecer e de fato está acontecendo. Agora, para que os demais sejam contemplados, a Prefeitura deve realizar um novo processo para que todo o loteamento esteja regularizado. Elas podem ficar tranquilas, né? Dessas 400 famílias, 152 a gente faz a entrega nesse primeiro momento, mas já vamos a partir de amanhã fazer um novo recadastramento das demais famílias que vão poder receber agora com um processo bem mais rápido, porque toda a área está demarcada, todo o loteamento está aprovado por todos os órgãos que possuem competência para tal, bastando agora as famílias trazer a documentação completa, a gente formar um novo lote, para não levar isso de forma individualmente, porque para que se faça um processo grande, quem sabe nessa próxima remessa a gente entrega as outras 250 escrituras que ficaram remanescentes. A seguir, Tigre não consegue vencer o Lanterna e fica em situação quase que irreversível na Série B. Sábado, os torcedores do Criciúma estavam cheios de esperança. O Carvoeiro precisava vencer o pior time do campeonato para ficar perto de deixar a zona do rebaixamento. Mas o empate com o São Bento acabou caindo como uma ducha de água fria em quem foi apoiar o Tigre. No primeiro lance de perigo do jogo, Foguinho chegou a mandar para o fundo do gol, mas o atleta Carvoeiro estava impedido. São Bento respondeu com Paulinho Boia, o tiro saiu forte e se perdeu pela linha de fundo. Neste cruzamento de Marlon, Andrew mandou de cabeça e a bola passou por cima, arrancando os suspiros da galera. Aos 43 minutos, bobeira da zaga e Zé Roberto só teve o trabalho de empurrar para o gol. São Bento 1-0. Um minuto depois, o Tigre respondeu. Marlon de cabeça deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, São Bento deu aquele susto. Caio Rangel entrou na área e mandou o sapato. Paulo Genesini fez grande defesa. Agora foi Zé Roberto que entrou livre e na hora do chute acabou mandando para fora. O Carvoeiro arriscou neste chute de Vinícius. Enal fez grande defesa. Quem também bateu forte foi Eduardo. Mais uma vez o goleirão de São Bento salvou o time. E ficou nisso. Criciúma 1, São Bento também 1.
Bom, e a fase ruim não é só do Criciúma. Os demais clubes do estado que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro também estão atolados na zona do rebaixamento. Vamos aos gols, começando pela Série B. O Figueirense foi a Salvador pegar o Vitória. Os donos da casa pularam na frente com este gol de Anselmo. Vitória 1-0. O Figueira reagiu. Luiz Ricardo de cabeça mandou para o gol, 1-1. Vira catarinense. Odilávio acertou esta pancada de fora da área. Figueira 2-1. O empate do Vitória veio de pênalti. Carleto mandou a bomba decretando o direito de igualdade. Final, Vitória 2, Figueirense também 2. Na Série B, o Bragantino é o líder com 62 pontos. O Sport tem 56 e é o segundo colocado. Na terceira posição, com 52 pontos, está o Coritiba. Fechando o G4, na quarta colocação, está o Atlético Goianiense, que soma 51 pontos. O América Mineiro figura na quinta posição com 49 pontos. O CRB é o sexto e soma 47 pontos e 13 vitórias. O Paraná é o sétimo com 47 pontos e 12 vitórias. Na oitava posição está o Operário do Paraná com 45 pontos. Na nona posição, com 44 pontos e 12 vitórias, figura o Botafogo de Ribeirão Preto. O Cuiabá é o décimo com 44 pontos e 11 vitórias. Os catarinenses não conseguem deixar a zona do rebaixamento. O Figueirense é o 17º com 33 pontos. O Criciúma com 31 é o 18º. Amanhã os catarinenses entram em campo pela 34ª rodada. Os dois jogos estão agendados para 20h30 da noite. O Criciúma vai ao interior do Paraná encarar o Operário. Já o Figueirense, em casa, recebe a visita do Vila Nova de Goiás. Em Chapecó, a Chape recebeu a visita do São Paulo. Bruno Alves fez São Paulo 1-0. O segundo do tricolor do Morumbi foi anotado por Vitor Bueno, que passou por todo mundo. São Paulo 2-0. Antony fechou a conta. Final, Chapecoense 0, São Paulo 3. Em Goiânia, o Avaí não conseguiu segurar o Goiás. Rafael Moura, cobrando pênalti, fez Goiás 1-0. Thales fechou a conta. Final, Goiás 2, Avaí 0. Na primeira divisão, o Flamengo está disparado na liderança com 71 pontos. O Palmeiras com 63 é o segundo. O Santos soma 58 e é o terceiro. Na quarta posição, com 52 pontos, está o São Paulo. O Grêmio tem 50 e é o quinto melhor posicionado. Na sexta posição figura o Atlético Paranaense com 46 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 13 gols. Na sétima colocação está o Internacional com 46 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 6 gols. O Corinthians com 45 pontos ocupa a oitava posição. O Goiás é o nono e soma 42 pontos e 12 vitórias. O Bahia tem 42 pontos e 11 vitórias e está na 10ª posição. Na zona do rebaixamento, os catarinenses estão praticamente fora da competição. A Chapecoense é a 19ª colocada com 21 pontos. O Avaí é o 20º e soma 17 pontos. Os catarinenses entram em campo pela 31ª rodada na quarta-feira. Em Floripa, o Avaí duela frente ao Santos. O jogo será às 9 da noite. A Chapecoense viaja a Salvador para pegar o Bahia. O combate está agendado para 9h30 da noite. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.